Beleza, pessoal? A gente vai, nessa sessão de vídeos, fazer dois vídeos para concluir o capítulo 4 de paralelismo de planos. Nesse primeiro, a gente vai fazer a construção de prisma, de um prisma, né? De um modo geral. E depois a gente vai ver o teorema 5, que são dois itens com duas propriedades que um prisma satisfaz. Beleza? Então, bora lá fazer a construção de um prisma. Eu divido em passos, assim, 1, 2, 3, 4. No livro ele faz um texto corrido. Mas aí quando você for fazer alguma construção, escolha a maneira que você achar melhor. Vou fazer assim porque fica mais enxuto aqui para colocar no vídeo. Então, bora lá. Como construir um prisma? Inicialmente, a gente vai considerar um polígono de n vértices, A1, A2, AN. Então a gente vai considerar um polígono. Eu já desenhei ele aqui, é um pentágono, mas na verdade é só representação, né? A gente pega um polígono de n vértices qualquer. Então considere um polígono A1, A2, AN. Inicialmente a gente considera esse polígono. Considere um polígono A1 de vértices A1, A2 até a N. Então, um polígono genérico, né? Qualquer, de N vértices, certo? Então, aqui vai estar o polígono A1. Eu vou nomear assim, ó, A1, A1, A2, A3, A4 e aqui A5, certo? Eu peguei em particular um pentágono, mas a gente tem um polígono qualquer, certo? Bom, como ele é um polígono, né, vamos considerar o plano no qual ele está contido. Um polígono A1, A2, AN contido num plano alfa. Então a gente considera o alfa que contém o plano alfa que contém esse polígono, certo? Beleza. Agora o que a gente faz? Dado esse plano, considere um ponto B1 fora desse plano. Então vamos chamar esse ponto aqui, ó, considerar esse ponto aqui e chamar ele de B1, certo? Então aqui a gente tem o plano alfa e considera B1 um ponto fora desse plano, certo? Então passo 2 aqui, considera um ponto B1 não pertencente ao plano alfa, certo? Um ponto qualquer fora do plano alfa. Aí, depois disso, o que a gente faz? A gente vai usar o resultado que, dado um plano e um ponto fora dele, né, dados um plano e um ponto fora dele, existe um único plano paralelo a esse plano passando por esse ponto. E aí a gente vai considerar esse plano e chamar ele de beta. Vai ser esse plano que eu já desenhei, mas primeiro a gente considera o ponto B1 e depois o plano beta paralela a alfa passando por B1. Então a gente tem esse plano, a existência desse plano por um resultado que a gente já viu. Então seja beta paralela a alfa, certo? Tal que B1 pertence a beta. Esse é um teorema de existência e unicidade. Esse plano existe e é único, certo? Então aqui a gente já descreve esse plano. Aí o que a gente faz aqui? Como eu já tenho aqui esses 5 pontos, né, em particular, e B1, eu vou considerar a reta A1B1 inicialmente. Então considere a reta A1B1, que é essa reta aqui. Considere a reta A1B1, certo? E aí o que a gente vai fazer? A partir dessa reta, a gente tem já definidos esses pontos, né? A2, A3 até a N. E essa reta está dada. Então, dados uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta paralela a essa reta passando por esse ponto. A gente usa essa propriedade, usa esse resultado para a reta A1B1 e para cada um dos vértices A2, A3 até a N. Ou seja, dado essa reta, esse ponto, existe uma única reta paralela a A1B1, né, passando pelo ponto A2, certo? Então a gente vai considerar essas retas. Essa paralela a essa, passando por A2, essa paralela a 1B1 passando por A3, certo? Paralela passando por A4
e por fim paralela passando por A5. A gente tem existência e unicidade dessas retas, certo? Aqui no geral vai até N, né? A representação geométrica vai só até o quinto vértice, certo? Pronto. A existência dessas retas a gente tem, né? Existência e unicidade. E aí o que a gente tem é o seguinte, vamos escrever isso, né? Ó, por o que a gente fez até agora, por A2 até a N, os pontos A2 até a N, trace as retas paralelas a A1, B1 passando por esses pontos, né? Então vamos lá, por A2 a N, trace as retas paralelas a A1, B1, que foi a que a gente pegou inicialmente, A1, B1, certo? Aí agora que vem outro resultado que a gente está... Vocês percebam que a construção ela é simples, mas tem vários resultados que a gente viu até agora implícitos aqui sendo utilizados. Esses dois planos, por construção, eles são paralelos, certo? Beta é paralela a alfa. Se dois planos são paralelos e a reta 1B1, desculpa, essa a gente já considerou. Se esses dois planos são paralelos e essa reta aqui intercepta o ponto A2 no plano alfa, então ela também vai interceptar o plano beta. A gente viu esse resultado recentemente. Se você tem dois planos paralelos e uma reta corta um desses planos, então ela vai cortar o segundo plano, porque por hipótese os planos são paralelos, certo? Então considere, ó, por A1 até A2 traça as retas paralelas a A1, B1, e essas retas vão interceptar o plano beta, porque os planos são paralelos, nos respectivos pontos aqui, que eu vou chamar de... Então, essa reta intercepta beta, essa reta intercepta beta, essa intercepta nos pontos. Se eu pus aqui B1, para seguir o padrão, eu vou colocar aqui B2, certo? B3, B4 e aqui B5, certo? Pronto. E aí o que a gente vai fazer é fechar essas arestas aqui, né? Considera esse segmento aqui, considera esse segmento aqui, considera esse segmento aqui, esse aqui B1, BN e esse aqui B1, B2, certo? Com isso, a gente consegue fechar esse poliedro, né, que é chamado de prisma, mas ainda falta concluir a construção. Considera a reta A1, B1, por esses pontos traça as retas paralelas a A1, B1, que interceptam beta, deixa eu ajeitar aqui, interceptam beta nos pontos B2 até BN, respectivamente. Beleza? E aí, com isso, a gente conclui a construção, só que aí agora a gente escreve a definição, né? Hora que você liga todas essas arestas ou essas faces formam um poliedro que é chamado de prisma. O que define esse prisma são as bases e as faces laterais, e é assim que a gente define. O prisma, nesse caso, é o poliedro formado pelas bases, a base de baixo pelos AIs, a base de cima pelos BIs, e pelas faces laterais. Isso é chamado de prisma. Então essa é a sacada, que essas bases são paralelas, né? E isso aqui, essas arestas, essas faces laterais são construídas a partir de arestas paralelas. Então existe um paralelismo tanto entre as bases aqui, quanto essas arestas laterais aqui, certo? Então o prisma, nesse caso, levando em consideração a construção, o prisma é o poliedro formado pelas bases
pelas bases. Quais são as bases? São esses dois polígonos aqui, o de baixo e o de cima. Então o prisma é apoiado pelas bases A1, A2, AN. Essa é uma base, certo? E B1, B2, BN. B1, B2, BN, juntamente com as faces laterais. Juntamente com as faces laterais, as faces laterais, que são essas faces aqui, essa, eu vou escrever duas delas e as outras fica como etc, né? Então, laterais, A1, B1, B2, A2, A1, B1, B2, A2, certo? Vírgula, agora eu vou pôr essa frontal aqui, A2, B2, A2, B2, B3, A3, e etc, né? Aí a gente não precisa repetir todas elas. Essas são as faces laterais, beleza? E isso define um prisma. Essa é a construção, ela se baseia bastante em paralelismo. Apesar dos itens de construção serem simples, implícito a existência e a possibilidade da gente escrever esses itens, tem vários resultados que a gente já provou até agora de paralelismo, né? Dado um plano e um ponto fora dela, passa um único plano paralelo, reto e plano, e assim por diante, né? Com isso, a gente tem definido o prisma, né? As bases e faces laterais. Esses dois elementos superfícies estão definidas, bases e faces laterais. E agora no próximo teorema a gente vai ver as propriedades, né, desse prisma, que vai ser que as bases são polígonos congruentes, ou seja, são figuras iguais do ponto de vista geométrico, e as faces laterais vão ser paralelogramos, ou seja, nas laterais essas faces são todas paralelogramos. Isso vai ficar para o próximo teorema.